Então deu certo. Tudo bom? Tudo bom, Iris? E aí, como é que estão? Não estou conseguindo acessar, né? O Naldo, né? O Naldo tá com um problema lá na conexão, talvez. Aí vocês querem agora que eu apresente vocês, né? É, seria bom, viu? Vamos esperar, mas eu creio que a imagem do Naldo tá um pouco meio lenta para poder carregar, viu? Pessoal, boa tarde. Eu sou Iris da Crédito, o pessoal aí falando. O professor Narciso está aí comigo hoje à tarde. Ele e o professor Naldo vão estar falando um pouco sobre astronomia e tecnologia com vocês. Eu estava morrendo de medo de falar astrologia, mas falei certo, né? E o professor lá da Escola do Campo, Paulo Freire, e o professor Naldo da UTI de Mineirolândia. Então, aproveitem aí o que esses dois professores organizaram para vocês. Aproveitem a de hoje, tá bom? O professor Naldo está com uns probleminhas técnicos, mas ele vai já conseguir entrar. Então, aproveitem bastante essa aula e no decorrer da próxima semana nós vamos estar com slides para vocês, outros conteúdos. Então, o que eu tenho para dizer é isso mesmo, aproveitar, tá bom? Não são férias e foco na aprendizagem. Com toda certeza. Então, vou deixar você aí, e aí o professor Naldo fica tentando entrar, porque ele só vai entrar aí, tá bom? Pronto, tá certo. Valeu, obrigado. Boa tarde. Ah, sim, viu? Do meu ouvido? Beleza, Naldão. Falei com minha amiga Iris Estela, como é que pode? Boa tarde, pessoal. Então, pessoal, boa tarde, né? Como a Iris falou, né? Nós somos professores da Rede Estadual do Ceará. Eu da Escola do Campo, professor Narciso, né? E o professor Naldo da Escola Integral de Mineirolândia, né? A gente vai estar nessa live com vocês hoje, há um pouco tempo, mas a gente vai ver de forma bem sucinta as curiosidades que existem por trás da astronomia, né? Quais são os empecilhos, quais são as dúvidas que essa área tem, né? E de tão curioso que essa área é para a gente, né? Principalmente para a gente que é entusiastas da astronomia, para as pessoas que têm curiosidade em aprender a astronomia, a gente vai tentar passar de maneira bem interessante um pouco sobre a história da astronomia, quais são as estratégias que estão em volta desses estudos, dessa ciência tão interessante. Creio que o profissional tenha mais uma complementação antes da gente iniciar, né? Ok, obrigado. Narciso, boa tarde a todos, pessoal. Boa tarde, Vanessine, coordenadora Iris, Estela, um abraço. Bem, pessoal, como o Narciso já adiantou, né? Estamos para debater, para dialogar
sobre a ciência mais antiga de todas as ciências, que é a astronomia. E por que não pegar um gancho e falar um pouco sobre tecnologia também? Eu costumo sempre falar que a astronomia, apesar de tudo, ela nos ensina a sermos mais humanos em nossa essência, digamos assim. Né? Se compararmos o nosso tamanho em pessoa com o tamanho da Terra, a gente vai perceber que é algo pequeno, relativamente pequeno. E se compararmos o tamanho da Terra com o tamanho de outros astros, com o tamanho da nossa galáxia, com o tamanho do universo, a gente vai perceber que a gente é quase um nada. Então, antes de tudo, eu queria dizer que a astronomia, em sua essência, ela preza isso, para nos tornar cada vez mais humanos. E a partir dessa temática, a gente pode iniciar nosso diálogo entendendo que a astronomia é essa ciência realmente que encanta mesmo. Quando você passa a conhecer, passa a se aproximar um pouco mais, você compreende quão importante é a astronomia. Como eu destacava, é a ciência mais antiga de todas, né? Exatamente. Então, Naldo, é o seguinte, né? A astronomia, ela, como falou, uma das ciências bem antigas, né? Uma das ciências também natural, na qual se estuda os corpos celestes, né? Quando a gente fala corpos celestes, as pessoas confundem um pouco sem saber o que é isso, né? E nós sabemos que corpo celeste é tudo aquilo que compõe o nosso sistema solar, assim como tudo aquilo que compõe o universo, né? E a astronomia, ela vem ganhando grandes avanços na área científica, né? Desde a sua história, ela é repleta de grandes nomes, né? Esses nomes que nem Copérnico, Galileu, que nem Kepler, Newton, dentre outros que contribuíram assim para o estudo amplo da astronomia, né? Mas lembrando, anteriormente, as pessoas tinham as suas observações a olho nu no céu noturno. Essas pessoas, elas tiravam as suas ideias em comportamento dos astros. Questão, as pessoas naquela época observavam os astros, as estrelas, e dali tirariam as suas ideias para a agricultura. Se aquela agricultura do milho ou feijão, se ela ia ser produtiva ou não, assim também como a construção de calendários, né? Grandes povos antigos, né? Que nem os povos astecas, egípcios, faziam suas observações astronômicas e tiravam ali uma ideia de como poderia ser o futuro da humanidade dentro daquilo que eles observavam, né? Mas, como a gente sabe que todo estudo ele evolui, né? Desde essa ciência mais primitiva, que era a astronomia que a gente tem, em comparação agora à astronomia moderna, né? Essa astronomia moderna, ela não tenta compreender não somente as estrelas, mas como todo tipo de corpo celeste. As estrelas, meteoros, asteroides, planetas, cometas, aglomerados de estrelas, suas próprias galáxias, nebulosas, até mesmo a radiação cósmica que fica fora da atmosfera da Terra, né? Para poder a gente entender isso um pouco melhor, né, professor Naldo? Com certeza. E falando assim nessa temática tecnologia, a gente pode entender que somente no século XX nós vamos ter um avanço assim, a ponto da astronomia e se tornar uma ciência com características da modernidade em si, né? A gente for analisar aqui, somente no século XX foi que nós começamos as primeiras descobertas em si do universo, né? A partir de Galileu, o soluneta lá, astronômico, começou a visualizar os astros, foi que a tecnologia começou a desenvolver, o homem passou a enxergar com outros olhos, digamos assim. Então, hoje a gente, já que a nossa temática é astronomia e tecnologia, nós falamos, puxa, nós temos uma tecnologia avançada, uma tecnologia sofisticada. Eu me pergunto, será que realmente é avançada? Será que realmente é sofisticada? Nós, com a tecnologia que nós temos, para ir daqui até a Lua, nós demoramos 3 dias. Isso para a gente é algo assim
extremamente avançado. Porém, eu ainda dizer que temos uma tecnologia um pouco arcaica. Claro que a cada dia mais vem se modernizando, cada dia mais o homem vem investigando novos fenômenos, a ciência vem cada dia prosperando. Porém, eu ainda acho uma tecnologia falha e arcaica. Como eu falei, somente no século XX que veio a avançar, veio a se modernizar. Ok, professor? Pois é, então, Naldo, assim, você citando Galileu, né? Galileu, ele, na verdade, foi um dos primeiros cientistas, né, naturalistas, a observar alguns corpos celestes, né? Júpiter, por exemplo, um planeta na qual ele conseguiu visualizar com um aliás, com um telescópio bastante primitivo, sentiu-se impressionado quando observou ali, em torno do planeta Júpiter, que haveria 4 luas, né? Naquela época, a gente sabe, através dele, que existiam essas 4 luas, né? Essas 4 luas impressionou ele a tentar, a explorar mais ainda o universo. Ou seja, uma tecnologia ainda bastante primitiva, né? E uma outra coisa bastante interessante, né? Nós sabemos que em tempos remotos, o Sol, que era, aliás, a Terra que era o centro do universo, né? Mas só através dos estudos de Copérnico, por exemplo, né? Que conseguiu comprovar, através de seus estudos um pouco primitivos, como falei para você ainda, uma tecnologia primitiva, que era o centro do universo é o Sol. E que todos os astros, os planetas que giram em torno dele, né? Por ter uma grande quantidade de massa. Isso foi bastante E interessante engraçado, na época. você, você citando Copérnico, citando Galileu e tudo, professor, a gente não pode deixar de destacar um cara que teve uma importância imensa para a astronomia e que, infelizmente, não é citado pelas referências de base da astronomia como ciência, né? Que é um cara chamado Giordano Bruno, Isso. italiano, que foi um dos primeiros a ter uma visão de que a Terra não era o centro do universo, nós não vivíamos em um geocentrismo, que a Terra é o centro do universo, nós temos um heliocentrismo, né? Somente depois de Galileu, somente depois de Copérnico e outros astrônomos e físicos que vieram depois, foi que podemos entender, que podemos aprimorar essa visão. Então, esse cara não podia deixar de destacar, um cara chamado Giordano Bruno, que não era astrônomo de formação, mas como nós, né, era astrônomo amador e que era um visionário, que tinha uma visão diferenciada. E é isso que a ciência proporciona. Essa questão de você ter um olhar mais adiante daquilo que você vê. Eu costumo sempre falar para os meus alunos, professor, então a pessoa fala, mas eu costumo sempre dizer para eles, quando a gente olha para o céu noturno, né, que a gente tem uma possibilidade maior de ter uma outra visão, a gente não tem noção, muitas vezes, de quanto o céu noturno é esclarecedor, de como ele é encantador. E aí, quando você tem esse contato mais íntimo com a astronomia, com essa ciência que é maravilhosa, então, você passa a conhecer melhor, você passa a compreender e ter uma visão diferente, você passa a enxergar realmente muita coisa. A começar pelo fato de você voltar no tempo, você ir ao passado. Quando você olha à noite para as estrelas, o que você está vendo é o seu passado, porque as estrelas que a gente está vendo ali, elas estão há cerca de milhões de anos. Então, por isso você já tira como interessante, né? É uma relação até filosófica. Percebendo que você tem alguns amigos professores, professor Cristiano, professor Douglas, então, é uma relação filosófica, assim, para a gente chegar a refletir. E é essa a essência básica da astronomia quanto ciência, né? Pois é, Naldão. A gente vai entender um pouco mais à frente que a astronomia ela nos ensina a ser humilde, né? Como as formações que nós tivemos.
quanto é importante a gente ter conhecimento, professor, doutor, dessa ciência, né? Então, alguém interrogava, professor João Canali, é possível se ter vida fora da Terra? E a resposta dele era muito precisa e muito simples e objetiva. Ele disse, antes da gente se preocupar com outra casa, vamos se preocupar com a nossa casa. Vamos cuidar primeiro do nosso planeta. O que a gente está fazendo com o nosso planeta? O que a gente está fazendo com a nossa terra, a nossa casa? Caso a nossa casa se torne inabitável, para onde nós iremos? Isso é uma dúvida que a gente tem e que, em relação à tecnologia, o homem vem tentando explorar, né? Com as explorações espaciais, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre as explorações de Marte, complementar com o que você estava falando agora, Naldão, nós chegamos à astronomia moderna, né? A astronomia moderna, elas são divididas em vários campos de pesquisa, né? Até dividir aqui quais são as áreas de pesquisa que a astronomia é dividida, né? Que é o seguinte, a gente não entende toda a composição do universo apenas em uma área de pesquisa, né? São várias áreas de pesquisas que são interligadas para poder a gente entender a ordem do cosmos. No caso, as áreas de estudo da astronomia, né? Só algumas mais específicas que a gente se atenta a estudar bastante, que é a cosmologia, né? Por exemplo, a cosmologia, ela vem entender a origem e a evolução do universo, né? Como é que o universo foi criado, como é que o universo se expandiu, a partir de que ponto primordial e inicial que fez com que o universo evoluísse e tivesse todos os corpos celestes dentro dele, né? Assim também, essa que você falou, né, citando a frase do grande professor Canali, da astrobiologia, né? A astrobiologia, antigamente, era conhecida como exobiologia. Por que exobiologia? Porque os astrônomos, eles tentavam procurar vidas fora do planeta Terra. E não entender como é que a vida do nosso próprio planeta, ela se origina, ela se evolui e como é que ela se distribui futuramente. Então, quando a gente passar a entender mais ou menos o comportamento da vida do nosso planeta Terra, a gente poderá ter uma possibilidade de tentar explorar o universo para tentar descobrir outras moradas, né? Mas ambas as possibilidades são assustadoras, né? E, além disso também, nós temos a astrofísica, né? Como é que a gente vai conseguir entender a densidade desses corpos celestes, a temperatura desses corpos celestes, que tipos de elementos químicos são constituídos esses corpos celestes, se a gente não tiver astrofísica, esse campo da astronomia, para poder a gente entender, né? E a outra área que eu gostaria de ressaltar também, a astroquímica, né? A astroquímica é uma área da química bastante importante, que essa tenta entender as formações e as reações dos elementos químicos e quais são esses elementos que compõem todos os corpos celestes, principalmente os planetas, né? Que mais na frente a gente vai ressaltar, né? Dos planetas gasosos e dos planetas rochosos, entender mais ou menos o comportamento deles, né? A cosmologia também, professor, é uma área muito bacana dentro da astronomia, né? Uma das partes assim, da astronomia. Bem, assim, já que a gente chegou na parte bacana da coisa, que é a que eu mais gosto, a que eu mais me interessa, que é a arte moderna, nós percebemos que aqui na Terra a gente tem muita informação dos corpos celestes, né? O que está próximo da gente, tudo isso é o resultado de muito estudo, de muitos anos de comprovações, de dedicação dos físicos, dos matemáticos, dos astrônomos, né? Para a gente ter uma informação importante, daqui a pouco a gente tem algumas curiosidades, sobre o telescópio James Webb, né? Que vai substituir o telescópio Hubble. Para quem não sabe, não tem noção, para quem é leigo na astronomia, o telescópio aparelho tem uma estrutura que possibilita você enxergar mais além, né? Foi um instrumento de Galileu, né? Então, o telescópio James Webb, ele vai ter essa capacidade de enxergar muito mais além. Os cientistas chamaram, os astrônomos chamaram, ele de descobridor de novos mundos. Então, por aí você tira até onde vai a curiosidade do ser humano, né?
E um dado interessante, alguns, né, um dos dados interessantes que tem sobre ele, sobre o telescópio James Webb, é que ele tem a capacidade de visualizar com nitidez, de ampliar com nitidez uma moeda se for jogado lá da Lua. Isso em uma distância entre Lua e Terra. Então, por aí, você pode compreender o que é realmente essa questão do avanço tecnológico e até onde a curiosidade do homem pode levá-lo, né? Ao contrário do telescópio Hubble, que embora tenha uma precisão muito grande, é ele que está em órbita ainda, é ele que fica mandando informações aqui para a Terra, embora ele tenha essa precisão, não é uma precisão tão enorme quanto a do James Webb, que, de acordo com a projeção, né, embora já esteja pronto, talvez só entre em órbita no ano que vem ou em 2022, né? Eu gosto muito dessa parte, que é por isso que essa temática desse nosso diálogo aqui, dessa nossa live, é astronomia e tecnologia, né? Porque é uma coisa assim, intrínseca com uma outra, tudo reunido, então eu acabo me empolgando bastante quando chega nessa parte de tecnologia, né, Narciso? Isso mesmo. E, Naldão, aí, como exemplo, né, entrando na tecnologia, né, nós sabemos que há muito tempo atrás, né, o ser humano tinha a questão curiosa de conhecer o espaço onde a gente vive, né? Aí, através dessa tecnologia que nós temos hoje, né, como diz ainda, que para conhecer o espaço ainda nitidamente, ela é um pouco primitiva. Mas a tecnologia hoje que nós temos já nos proporcionou conhecer muito bem uma pequena parte do nosso sistema solar, uma pequena parte do universo, né? Citando aqui, por exemplo, uma tecnologia que nos permite visualizar corpos celestes aqui da Terra mesmo, no plano terrestre, os observatórios, né? No qual a gente pode produzir até observatórios, mesmo caseiros, que nos possibilite isso, né? A gente usa mesmo as lunetas, os nossos telescópios, para poder fazer essa observação, né? E eu gostaria de citar também, Naldo, os nossos observadores espaciais, né? O observador espacial que nós temos, por exemplo, o telescópio Hubble, né? Que é o nosso velhinho aí, que está ainda na ativa trabalhando, que vai ser substituído, mas que está deixando um grande registro de descobertas gigantes de estrelas, de planetas, de nebulosas, de aglomerados de estrelas, e a gente tem esse grande respeito por esse telescópio, né? E também, Naldo, aquela possibilidade também, que foi possibilidade, né? Agora já é real, lançamento de foguetes no espaço, né, cara? Que era uma coisa bastante ainda absurda. Como é que uma pessoa, ser humano, conseguir produzir uma tecnologia que conseguisse lançar um monumento gigante, né, que com alta precisão de combustível, para fora da atmosfera da nossa Terra, né? Isso, cara, é realmente muito impressionante, né? Com certeza. Narciso, daqui a pouco a gente vai abrir um espaço para algumas perguntas, porque estão surgindo aqui algumas indagações, algumas perguntas do pessoal, né? Só que antes de responder, e é até bacana a gente estar dialogando com o pessoal, assim, antes de responder essas perguntas, eu gostaria de destacar o nome de dois conselheiros nossos que se põem ali de frente, do Clube de Astronomia M45. O senhor Matias Alves, ele é nosso parceiro, nosso amigo, é um dos fundadores do nosso clube, tá? E também o Matheus Lima, que está com a gente também, é um dos nossos parceiros colaboradores, formadores do Clube de Astronomia M45. Esse nosso clube de astronomia, pessoal, M45, ele diz isso, é a questão mesmo dessa temática, da gente estar se aprofundando um pouco sobre ciência, sobre tecnologia, está discutindo sobre isso e levando isso até as nossas escolas, até os nossos alunos, até a nossa comunidade, né? O pessoal costuma sempre taxar, por causa que o pessoal do interior não compreende o que é tecnologia, o que é ciência, a gente entende, a gente compreende sim. E a gente debate, isso é que é mais importante. Também destacar um parceiro nosso, amigo nosso, próximo aqui da região, Xadá, no Ceará, o professor Macário Taim. Então, são pessoas assim que a gente tem total apoio, que está próximo da gente, que está sempre apoiando. Então, nós ficamos muito felizes. Narcisão, vamos abrir um pouquinho o espaço aqui para algumas perguntas. Tem algumas perguntas aqui que o pessoal está colocando para mim, aí eu vou estar dividindo para a gente estar discutindo sobre algumas respostas. Pode ser? Nós terminar aí, nós vamos passar para as curiosidades na astronomia, que eu queria que seja a parte mais interessante, não?
Pronto, pronto, pronto. Pode ser. É porque tem algumas dúvidas aqui, eu estou só pontuando algumas aqui, estou anotando, e aí daqui a pouco a gente responde, tá bom? Pode ficar tranquilo, a gente vai estar respondendo. Pode complementar, professor. Bom, pois é, né? Falando aí da tecnologia e como o Paulo citou anteriormente aí, que eu acompanhei, né? Pelo momento tenso que a gente encontra agora, atualmente na nossa sociedade, né? A questão científica, né? A questão científica ficando para trás, fazendo com que a sociedade, ela cada vez anda também para trás, né? Nós sabemos que o conhecimento científico, até o momento ainda, é o único elemento inicial, primordial e bastante importante ainda de nós entendermos o desconhecido, né? E a ciência é bastante importante, né? Principalmente os nossos alunos, que a gente atenta bastante, trabalhar nas nossas escolas, né? Os professores de ciências naturais, os nossos ajudantes também nas nossas diversas outras áreas, trabalhar o conhecimento científico. Através desse conhecimento científico, a gente entende tudo que está ao nosso redor, entende a astronomia, você entende a biologia, você entende a química, você entende a matemática. E a astronomia, ela é uma ciência multidisciplinar, né? Ela interliga todas as disciplinas para poder a gente entender um contexto. E isso é bastante importante, Naldão. E isso aí, né? E, como sei, as dúvidas também são importantes das pessoas que estão aí nos vendo, né? Porque a gente só lançar esse conhecimento é importante, sim, porque as pessoas não conhecem um pouco do que a gente sabe, né? A gente, pelo menos, a gente tenta saber, né? A gente transmite aquilo que a gente consegue aprender de uma forma mais nítida e interessante, né? Pois é. Professor, então, vamos falar um pouquinho aqui das curiosidades, porque em cima dessas curiosidades que nós trouxemos aqui, Pronto. Tem algumas perguntas que a gente vai respondendo, pode ser? Pronto. Pode ser? Pode ser. Vou começar um pouco sobre as curiosidades, né? Pronto. Assim, Saturno... À vontade. Vou começar aqui com as curiosidades sobre os planetas, pode ser? Pode ser. Pronto, algumas curiosidades. Recentemente, foi descoberto que Saturno tem 82 luas, superando a quantidade de luas de Júpiter, né? O todo-poderoso Júpiter, com sua massa, com seu volume imenso, foi superado por Saturno. Aí tinha uma pergunta aqui. Os nossos alunos mandou em off aqui para usar, para aproveitei para estar ampliando e levando aqui para essa nossa discussão, né? Colocou, professor, vocês falaram que a Terra tem uma lua, mas que tem outros planetas que têm lua. Então, em cima dessas nossas curiosidades, a gente já vai responder essa pergunta. Outros planetas do nosso sistema solar têm uma quantidade de luas enorme, como no caso aqui do Saturno, né? Com 82 luas. Júpiter, como eu falei, o todo-poderoso, só tem 69. E olha que Júpiter, comparado com a Terra, comparado com outros planetas, é o maior. É um gigante, né? Lá da mitologia grega, né? Soberano Zeus. Então, por aí você tira. Enquanto a astronomia, como eu falei, apesar dela ser encantadora, ela é também desafiadora, né? Pode complementar, professor? Assim, né? Na mitologia grega, né? Como você citou agora, né? Júpiter era o deus dos deuses, né? Por ser o maior, né? Mas nós temos uma curiosidade também, sobre Júpiter, que já foi um planeta que tinha anéis, né? Na verdade, né? Só que aí, ela ficou um tempo, foi perdendo ainda, por causa de algumas turbulências vindas do espaço, acabou perdendo esse anel, né? E o Júpiter é o nosso gigante gasoso, né? Por que eu estava dizendo isso, né? Porque, seguinte, nós temos... O protetor da Terra, né, professor? O protetor da Terra, né? Nós temos... com certeza. E senão os asteroides aí acabam com a gente, né? Protetor. Assim, os 8 planetas que nós temos no nosso sistema solar, né? Pelo que essa informação talvez as pessoas não saibam, nós temos 4 planetas que são rochosos e 4 planetas que são gasosos, né? E o nosso gigante Júpiter, ele é um desses planetas gasosos, né? Composto principalmente dos componentes químicos hélio e hidrogênio, né? Formação muito parecida com a do Sol, né? Isso. Professor, tem mais algumas perguntas aqui, né? O pessoal colocou aqui. É possível passar um certo período de tempo em outros planetas? Aí perguntaram as pesquisas, né? Qual o planeta mais quente do sistema solar? Aí alguém até colocou aqui, respondeu, colocaram Mercúrio.
Mercúrio não é o planeta mais quente do sistema solar. Por mais que seja o mais próximo, ainda onde a gente está batendo, eu me lembro muito das palavras do Matias, né? Eu estudei bastante com isso, porque por ordem lá, orbital, Mercúrio é o que está mais próximo. Por uma questão lógica, deve ser o mais quente, mas não é. O planeta mais quente do sistema solar se chama Vênus, planeta Vênus, né? O planeta Vênus é o seguinte, ela é o segundo planeta em órbita, é o segundo mais próximo do Sol. E por quê? É conhecido pela astronomia de Inferninho, né? Os astrônomos conhecem ele por Inferninho, né? Porque Vênus, sendo o segundo planeta orbital, ele acaba sendo mais quente do que o Mercúrio. A resposta é óbvia, por conta da questão do distanciamento, né? E da demora que ele demora. Aliás, e da demora que ele faz ao realizar o movimento ao redor lá do Sol. Então, como ele acaba demorando mais, Vênus acaba demorando mais para dar esse ao redor do Sol, a translação que a gente conhece, então ele acaba se tornando mais quente. E realmente é muito quente. O professor, analisando aqui, chega a uma temperatura de aproximadamente 400 graus. O ser humano, sem um traje espacial, no máximo, ele conseguiria sobreviver um segundo apenas em Vênus, né? Por aí você tira que é realmente muito quente, né? Então, só respondendo essa pergunta, uma outra informação, como curiosidade, professor, a gente tem algumas aqui, né? Isso. Eu só complementar um pouco aqui sobre o Mercúrio, não, certo? Pronto. Bom, gente, como é que a gente vai entender que o Mercúrio não é o planeta mais quente do nosso sistema solar, né? Seguinte, nós sabemos que todos os planetas têm seu movimento de rotação e translação, certo? Só que o planeta Mercúrio é o único planeta que não dá as duas faces para o Sol. Isso quer dizer o seguinte, por estar mais perto do Sol, é um planeta que gira um pouco menos rápido, certo? Por causa da gravidade do Sol. Né? O que acontece? Um lado do planeta Mercúrio que está para o Sol chega com a temperatura quase 400 graus Celsius. O outro lado, que não está virado para o Sol, chega a uma temperatura a menos de 180 graus Celsius, mais ou menos aproximada. Ou seja, uma parte é fria e a outra parte é extremamente quente, né? E lembrando que é um planeta que tem uma atmosfera, né, também? Tem. Professor, deixa eu mandar um abraço aqui especial para o Matias Alves, como eu falei, nosso parceiro, nosso amigo, cofundador também junto com a gente do Clube M45 de Astronomia. Está com a gente aqui, acabou de deixar um link no nosso grupo lá no Facebook, né? E também para o professor Tiago Barbosa, coordenador de Física da FETEC, vai de Iguatu, né? É do grupo de astronomia Zenit. Um abraço, é parceiro amigo da gente também. Um abraço para o pessoal que está participando junto com a gente. Posso complementar, professor? Né, divulgação científica. Naldão, uma outra curiosidade é o seguinte. Os 8, assim, a gente entende nos estudos, né, no ensino fundamental, alguns no ensino médio, de que o nosso sistema solar só tem 8 planetas, né? Sendo que, na verdade, não são 8 planetas, né? Nós temos ainda mais 5 planetas, conhecidos como os planetas anões, né? Fora os 8 que nós temos mais 5 planetas não, né? Inclusive Plutão é um desses planetas anões, né? Além de Plutão temos Caronte, temos o que? Temos Eris, nós temos Makemake ainda, nós temos Almia, todos esses planetas anões aí também que orbitam aí em torno do nosso Sol, certo? É a questão do conhecimento, né, professor? Como eu falei, para quem é leigo, não tem conhecimento dessas informações, então esse momento é muito bacana, muito propício para a gente estar colocando essas informações, né? Com certeza. Bem, o pessoal colocou aqui mais uma dúvida aqui, professor. Perguntaram assim, todas as estrelas do céu são maiores do que o Sol? Ele perguntou aqui em off, né? Exatamente. Todas as estrelas são maiores do que o Sol. Já que a gente está falando muito, assim, eu vou trazer um pouco para a situação que a gente está vivendo, logo no início dessa nossa live. Tem várias perguntas aqui ainda, viu, professor? Estou só pontuando aqui. Né? No início a gente falava da importância da gente cuidar mais da nossa casa, cuidar melhor, né? E também falava da nossa essência enquanto ser humano.
com a astronomia, ela é capaz de nos mostrar isso, tá? Então, realmente, assim, não comprovadamente, já que nós somos astronomos, né? Então, não comprovadamente, a gente não pode afirmar com todas as letras, eu falo Naldo e que todas as estrelas sejam maiores do que o nosso Sol, mas a astronomia afirma que sim. E eu vou citar o caso de uma das maiores estrelas que se tem referência, que se tem registro, tem estudos, que é Canis Majoris, né? Da constelação Cão Maior. Então, ela é uma estrela que é somente 2.100 vezes maior do que o nosso Sol. Isso em diâmetro, né? Em relação a diâmetro. Então, as estrelas que nós vemos no céu, a gente vai afirmar aqui, isso de acordo com o que a astronomia nos mostra, é que são maiores do que o nosso Sol, sim, com certeza. Tá? Eu citei aqui Canis Majoris como uma das maiores que se tem registro, que a ciência conhece, que a astronomia mapeou, que a astronomia fez todo um estudo. Com certeza. Professor, tem várias outras dúvidas aqui. Alguém perguntou aqui, Mirela, qual o planeta mais obscuro? Então, uma pergunta que a gente vai pontuar para daqui a pouco tá respondendo. Alguém perguntou, alguma novidade boa sobre Andrômeda, que é a nossa galáxia vizinha, né? Então, são algumas perguntas que estão surgindo e a gente vai dialogando aqui com o pessoal, vai tentando responder isso de acordo com os nossos conhecimentos. Então, vamos aqui, por enquanto, a pergunta da Mirela, né? Qual o planeta mais obscuro? O planeta, eu acredito que a palavra obscuro caberia mais em mais escuro, né? Do nosso sistema solar. Pode responder, professor, ou eu respondo? Eu vou deixar tu fazer essa complementação, porque eu quero fazer uma complementação em relação a todos os planetas, certo? Eu quero fazer uma curiosidade aí, pra galera. Pronto, tá ok. Subentende o seguinte, quanto mais distante do Sol, maior teor de escuridão, digamos assim. O Sol é o nosso astro central, né? Então é ele que irradia sua luz, que ilumina os planetas que estão ali ao seu redor. Então, quanto mais distante, mais escuro tende a ser o planeta. Então, vou citar aqui Plutãozinho, já que eu gosto tanto dele, apesar de ser um planeta não, pela classificação, digamos que ele seja o mais gelado e onde os raios do Sol demoram mais a chegar. Então, Mirella, só respondendo a sua pergunta, entende que Plutão seja o mais escuro e também o mais gelado dentre os planetas do nosso sistema solar. Ok? Eu queria fazer alguma colocação sobre essa interrogação? Sim, Naldão, a colocação que eu queria fazer é o seguinte, em relação aos 8 planetas, né? Eu não sei se a maioria dos nossos colegas aí, alunos, sabem, mas os planetas eles têm uma rotação anti-horária, quer dizer, uma translação anti-horária, né? Mas aí nós temos 2 planetas totalmente estranhos solar, que eles não giram da mesma forma do que os demais planetas, né? No nosso caso, o planeta Urano e o planeta Vênus. O planeta Vênus, a translação dele é em sentido horário. Isso quer dizer o seguinte, que esse planeta ele está de cabeça para baixo. Mas quais são as ideias que levam a propor que o planeta Vênus está de cabeça para baixo? Algumas ideias que a astronomia tem ainda, né, totalmente comprovada ainda, é que vários outros corpos oriundos do espaço bateram sobre esse planeta, certo? Fazendo com que ele ficasse de cabeça para baixo, certo? É o único planeta que está de cabeça para baixo e tem uma rotação diferente dos demais. E Urano? Urano é o mais estranho entre eles. Querendo ou não, Urano ele está quase deitado. Ele está quase na forma horizontal. E ele faz a translação dele. Ou seja, os 2 planetas mais estranhos do nosso universo que têm sua translação de forma totalmente diferente e que não é bem condizente com os demais. Né? Isso aí é um fato interessante que eu queria colocar sobre Vênus e Urano, né? No qual acho que a maioria dos alunos ainda não tem essa informação, né? Que é um fato curioso sobre isso, né? Um fato curioso. Interessante, professor. Aí a dúvida aqui, do Luiz Wagner, ele disse alguma boa novidade sobre Andrômeda, que como eu falei, é a nossa galáxia mais próxima. Ele fazer alguma colocação, professor?
Quando a gente fala assim, proximidade, entendamos como uma proximidade bem distante, né, professor? Porque Andrômeda é um pouco distante da gente, assim, né? Eu vou responder essa pergunta, professor, se eu achar necessidade, pode complementar, tá bom? De acordo com a ciência, de acordo com a astronomia, uma linha de pensamento que, de acordo com o desenvolvimento, isso com algumas teorias, né, de alguns teóricos físicos e astrônomos, que vai chegar a uma proporção de que as duas galáxias irão se fundir. Isso há cerca de bilhões de anos mais à frente aí, de que as duas irão se fundir. Consequentemente, como Andrômeda está mais próximo da gente, que é a galáxia mais próxima que nós temos, então, como consequência disso, vai acontecer essa fusão, mas é apenas uma projeção, né? Baseado, como eu falei, em alguns estudos e em algumas evidências. O próprio Stephen Hawking já falava a respeito disso, né? Vai chegar uma proporção, de acordo com a teoria lá do multiverso, vai chegar uma proporção de que as galáxias, elas irão, essa questão da expansão do universo, as galáxias irão cada vez mais se aproximar. Consequentemente, vai acontecer essa fusão entre as galáxias, né? Isso. Você queria fazer alguma colocação? Sim, não, com certeza. A colocação que eu queria fazer sobre Andrômeda é o seguinte. Ainda não existe um número totalmente estimado de quantas galáxias nós temos, né? Mas nós temos uma aproximação aí talvez de quase 100 bilhões de galáxias existentes no nosso universo, né? E dentro de todas essas galáxias, a mais próxima da nossa é Andrômeda, a nossa amiga Andrômeda. Um fato interessante que eu queria colocar sobre Andrômeda, professor Naldo, é o seguinte, falar sobre ano-luz. Eu creio que as pessoas têm muitas dúvidas em saber o que é ano-luz, né? Nós sabemos que ano-luz ela é uma unidade de distância, né? Em relação à astronomia. Mas, o seguinte, quando nós falamos um ano-luz, quanto isso representa em quilômetros, né? Gente, um ano-luz, ele é aproximadamente 9,5 trilhões de quilômetros. E a distância que Andrômeda está da nossa galáxia, Via Láctea, é de 2,5 milhões de anos-luz. Se você fizer um cálculo aí, vai ser astronomicamente gigante para poder você entender qual é a distância da Andrômeda em relação à nossa galáxia, né? A nossa vizinha mais próxima aí, né, Naldão? Ok. Então, a gente já está encaminhando aqui para os instantes finais aqui desse nosso papo, desse nosso momento de diálogo com o pessoal da nossa live. Aí tem algumas informações aqui. Primeiro, eu gostaria de destacar sobre o nosso clube de astronomia, né? O grupo Zen está com a gente também, o pessoal de Iguatu, né? Um abraço mais uma vez, professor Tiago, Barbosa, grande amigo. O Clube de Astronomia e Ciência M45, que da nossa região, ele é composto por um 4 membros, como eu já citei antes, para quem está chegando agora, né? Sou eu, profissional Moreira, professor Narciso Guedes, nosso amigo Matias Alves, astrônomo amador, nosso amigo Matheus Lima. Então, é um grupo de astronomia que lida sobre isso, sobre essa temática de ciências, de astronomia, tecnologia. Então, são temas assim que a gente não fica somente na discussão, a gente leva para a prática, né? Então, nós já fizemos aqui na nossa escola, a Escola de Ensino Médio Integral aqui de Mineirolândia, nós já fizemos observatórios, a escola também no quilômetro 27 aqui da nossa região, trouxemos aqui o professor doutor Macário Staim, que é físico, professor telescópio. Nós já fizemos algumas observações, nós já fizemos palestras, nós já realizamos algumas iniciativas que levam esse conhecimento da astronomia até as pessoas da nossa comunidade, de uma maneira bem simples, de uma maneira mais objetiva, mais clara. Como eu falei, é uma ciência que encanta a todos. Tá bom? Então, pode destacar o que é o curso de Astronomia M45. Vou falar um pouco também aqui sobre uma disciplina eletiva que é trabalhada em nossa escola, eletiva de Introdução à Astronomia e à Astronáutica, comigo, né? E também sobre essa eletiva que possivelmente vai ser trabalhada na Escola do Campo. A gente torce para que isso aconteça, né, professor? Futuramente, se Deus quiser. Deus quiser, então,
essa eletiva, ela proporciona aos nossos alunos isso, um conhecimento mais íntimo, mais próximo do que vem a ser a astronomia. E também uma preparação para a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, a OBA, né, coordenada pelo professor Dr. João Canali, bem como a Mostra Brasileira de Foguetes, a MOBFOG, que esse ano vai ter a sua 14ª edição, né? Então, acaba sendo uma preparação que a gente tem. Quem se sentir interessado por toda essa temática que a gente tem discutido hoje, tudo, tem um link, tem uma descrição aí, que nosso amigo Matias deixou há pouco tempo, a gente pode repassar através das nossas redes sociais. A gente agradece ao Crédito 14 pela disponibilidade, pelo apoio que tem dado para a gente nos proporcionar esse momento, né? E a gente fica feliz. Professor, alguma colocação? Eu acabei me expandindo mais. Naldão, eu queria assim, botar uma curiosidade bem interessante também, sobre as nossas constelações, os nossos aglomerados de estrela. Eu vou colocar isso aqui porque com certeza é interessante, as pessoas não sabem um pouco. Por exemplo, nós temos a nossa constelação do Cruzeiro do Sul, né? Que são aquelas estrelas visivelmente no nosso céu noturno, né? Que as pessoas pensam que ali são estrelas. Sendo que, na verdade, na constelação do Cruzeiro do Sul, existe ali 54 tipos de estrelas ali. Só que as mais importantes delas, que a gente consegue visualizar, são só 5, né? Por exemplo, é o que a gente chama de paralaxe, né, professor? Que é a questão do distanciamento, né? E então daqui a gente só consegue visualizar as 4 e uma intrometida no meio. Daqui a pouco a gente fala sobre ela. Por exemplo, a Rubídia, né? Que é conhecida como Gama Crucis, né? Ela é um tipo de estrela que aponta para o norte. Temos a Pálida, né? Que é conhecida como a Delta Crucis, que é um tipo de estrela que aponta para o leste. Temos a famosa Mimosa, né? Que é a Beta Crucis, né? Que é um tipo de estrela que aponta para o oeste, e a nossa estrela lá, né, a Epsilon Crucis, que é a nossa famosa intrometida, né, essa estrela intrometida, na verdade, aí, ela entrou no meio aí estragando, né, o formato perfeito. O Cruzeiro do Sul, tão bonito, né? Tão perfeito, ela acabou entrando no meio ali e estragando tudo, né? Exatamente. E a nossa última que nós temos aí, né, a nossa Alpha Crucis, né, a Alpha Crucis, na verdade, é a estrela de Magalhães, né? Que compõe o eixo do Cruzeiro do Sul e também aponta para o sul também, viu? Tu tem algum outro aglomerado de estrelas aí, não, para citar, que seja interessante nós sabermos? Eu podia tentar destacar os nossos, né, professor? As Pleiades. O nome do nosso clube é M45, em homenagem lá, né? A questão lá da classificação das estrelas, né? Eu me lembro aqui das palavras do Matias, né? Ele sempre abordou isso. Por que 45? Pessoal, nós temos um mapeamento das estrelas, e nesse mapeamento houve a questão da codificação, e cada aglomerado de estrelas passou a ter uma classificação, né? Chamada classificação de Messier. Então, cada conjunto lá de estrelas, cada aglomerado recebeu uma classificação, e por ordem, o grupo das Pleiades, que é chamado de 7 cabinhas, né? Em alguns povos aí, é uma constelação de bem mais de estrelas, são aproximadamente 20, 24 estrelas por aí, mas a gente só consegue visualizar que da Terra 7 estrelas, então é conhecido como Pleiades, muito lindo e pode ser visível nos 2 hemisférios, né? Então, são as estrelas, assim, digamos que mais brilhantes que você pode visualizar, então todas ali muito próximas, muito juntinhas, Pois é, pessoal, o nosso tempo encerrou automaticamente aqui pelo Instagram, acho que tem um tempo de limite, né, automático, né, mas eu acredito que não dê mais para a gente conseguir, né, dar prosseguimento à nossa aula, porque nós temos um tempo aí até as 4 horas, né, eu acho que a gente vai ficar por aqui mesmo, né, Naldão, nesse momento, né, sei que o tempo é pouco para você falar sobre astronomia, né. É um assunto tangente, um assunto interessante, um assunto curioso, né, Naldão? Com certeza. Sim, a gente, mais uma vez, queria agradecer. Tá me ouvindo direitinho, nosso som aí? Estou ouvindo, Naldão.
Agradecer a Prédio 14 pelo espaço que nos foi dado, nos foi fornecido, né? Mais uma vez, salientar, quem quiser participar junto com a gente no nosso clube, a gente fica muito feliz e estamos à disposição, tá bom? Deixar meu abraço, dar meu recado nessa quarentena, cada vez mais que a gente possa compreender a nossa essência como ser humano que nós somos, e quão vulneráveis e frágeis a gente acaba sendo. Então, é um momento, assim, da gente refletir e vamos ficar em casa, vamos seguir as orientações, as indicações lá da ciência, dos profissionais da área da saúde, tudo, porque a ciência, ela tem, né? Então, ela faz várias hipóteses em cima de estudos, e através dessas hipóteses chega a uma sua confirmação. Então, é necessário a gente ter em mente isso, né? Seguir essas orientações. Então, deixo o meu abraço, desejo boa tarde a todos e até uma próxima oportunidade, tá bom? Agradecer aos nossos amigos, nossos parceiros. Isso, com certeza, não. Tá bom? Gostaria de deixar o pessoal, porque acabou encerrando a transmissão rápido assim, né? De maneira bem inesperada, mas... Também só gostaria de deixar meu agradecimento, né, a Crédito 14 também por disponibilizar esse momento, né, do Clube de Astronomia, né, também dar seu posicionamento sobre um assunto bastante interessante e curioso, né, e agradecer todas as pessoas que estavam conectadas, os professores da rede estadual, a municipal, caso tiver, e todos os alunos, né, que estavam conectados da rede estadual também, e aqui fica o meu agradecimento e que a gente está aí, né, Naldão? Sim. Apostas aí para qualquer outro momento aí, a gente está aí abrindo, deixando um espaço para que a gente seja convidado para isso, não? Sim, com certeza, professor. Então, nosso abraço e até uma próxima oportunidade, tá bom? Um abraço, garoto, um abraço. Matias, o pessoal do Clube M45 está com a gente, tá? Um abraço fraterno e até outra oportunidade. A gente está sempre fazendo essas lives, Grupo M45. Bom, quem tiver curiosidade, tá com a gente. Sinta-se convidado desde já. Valeu, garoto. Falou, não.